CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e começar com o estudo do livro Dramas da Obsessão. Dar continuidade. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque as preces aproximam o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Envolvidos, Senhor, nesta mensagem de advertência a todos nós, para cultivarmos a humildade, a caridade, a abnegação, não buscar as coisas fugidias da vida. Pedimos a tua permissão, a permissão de Deus, a permissão dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, com a coluna de espírito que nos dirige, da nossa querida irmã Ivone, do Dr. Bezerra, que escreveram a história que iremos estudar esta noite. Em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, Maria de Lourdes, iniciamos então os estudos da noite de hoje, em nome de Deus acima de tudo. Que assim seja. Então vamos lá. Dando continuidade ao estudo da semana passada, nós voltamos, lembra? Nós voltamos, foi no André Luiz, né? Nós estamos aqui no capítulo 8,
Não, nós vamos iniciar o capítulo 9, né? O capítulo 9. A nossa irmã, o nosso irmão Roberto, ele estava convencendo os espíritos, o chefe dos espíritos que estavam obsediando aquela família, a ir a uma reunião, onde ele encontraria com a filha, que ele muito estimava, e que era prometida a um dos seus filhos. Ela não era filha, ele a tinha como filha, era a noiva, a pretendida do seu filho. E encontraria o Rabboni. Ele não falou o nome de Jesus, falou Rabboni, que significa rei. Então vamos lá. Aí vamos continuar essa história. Seguindo ordens recebidas, o operoso e paciente Roberto transportou o velho rabino para a localidade onde existia o núcleo espírita, sob cuja responsabilidade o trabalho de esclarecimento se faria. E ele conseguiu então convencer o espírito de ir àquele lugar. Olha que coisa bonita essa reunião mediúnica. Para o obsessor judaico, a caminhada fora normal, afigurando-se que marchava a pé pelas ruas de Lisboa, as mesmas que 4 séculos antes perlustrava diariamente, e cujas imagens e panoramas se haviam calcado em suas forças mentais, tornando reais para si mesmo as figurações que não mais existiam, senão nas repercussões vibratórias das suas recordações concretizadas. Agora vocês vejam, ele sofreu a perseguição daqueles que hoje ele perseguia há 400 anos atrás. Já tinham passado 400 anos. Mas para ele foi ontem. No mundo espiritual, o tempo não corre como aqui. Perde essa noção que a gente tem. 4 séculos. Ele vai a pé pelas ruas de Lisboa, caminho que ele sempre percorreu, e o que não existe mais está na lembrança dele. Está marcado na mente, e ele vai experimentando a sensação de estar novamente naquele lugar. Quer ver? Eu vou ler novamente. Capítulo 9, Adilane. Adilane, você está com o livro? Ó. Para o obsessor judaico, voltei de novo, a caminhada fora normal, afigurando-se que marchava a pé pelas ruas de Lisboa, as mesmas que 4 séculos antes perlustrava diariamente, e cujas imagens e panoramas se haviam decalcado em suas forças mentais, tornando reais para si mesmo. Olha, a lembrança estava decalcada, estava marcada. O que é um decalque? É aquilo que fica, né? Fica marcado. Então, ó, diariamente, cujas imagens e panoramas haviam decalcado em suas forças mentais, tornando reais para si mesmo as figurações que não mais existiam, senão nas repercussões vibratórias das suas recordações concretizadas. Então, por exemplo, tinha ali um comércio naquela esquina que ele está passando, que na verdade ele viu o comércio, mas esse comércio não existia mais. Com o passar do século, ele foi tirado dali, mas ele via, porque aquilo estava na lembrança dele. É isso que ele está dizendo. Olha como é que o espírito grava. E ele foi
atrás daqueles que o fizeram sofrer, a ele e os filhos dele. Lembrem-se de que o sangue ainda escorriam dos seus dedos, seu corpo ainda estava queimado e torturado. 400 anos se passaram. Guardem bem isso. De outro modo, o antigo israelita não procurava inteirar-se da época social em que se encontravam os homens, continuando assim a existência absorvido pelas próprias preocupações da etapa que vivera na terra. Ou, se a localidade onde agora viviam os seus antigos desafetos seria ou não seria Lisboa. Ele estava vivendo o que estava decalcado em sua mente. Ele não estava nem vendo as pessoas se vestindo diferentes, se tinha mudança na rua. Não. Ele não sabia nem se a casa em que aqueles que ele encontrou ou reencontrou 400 anos depois era Lisboa. Aí isso não importava. Olha o que é a mente humana. O que nele se acentuava, pois, era o retardamento do progresso pessoal, a personalidade amodorrada pelo ódio sombrio e tradicional, a mente e a vontade escravizadas a uma ideia inferior, incapacitando-o, portanto, para as funções da evolução normal. Ele se fechou nele mesmo, naquele momento em que ele foi torturado, em que ele sofreu as suas dores. Não via mais nada além. Ficou 400 anos estacionado. Os 4 séculos decorridos do dia em que se vira aprisionado pelas autoridades do chamado Santo Ofício de Lisboa, com toda a sua família, até os dias atuais, afiguravam-se-lhe período normal de alguns anos. Ele perdera, aliás, a noção do tempo, como alguém que, vendo-se atirado a um calabouço durante longo período, sofre a impressão atordoante da longevidade em que se perdeu mentalmente, não podendo distinguir, portanto, as datas, não mais podendo contá-las, sequer se apercebendo do fundo do seu abismo de impossibilidade, se para além das muralhas que o detêm é dia ou permanece em trevas eternas, idênticas às do cárcere em que se amesquinha. Olha, nem se era dia, se era noite, ele não estava nem aí. Fixa, ideia fixa. Vou me vingar, agora eu estou livre, vou me vingar. Em verdade, nem esse pobre sofredor e tão poucos filhos queriam distinguir em derredor, senão as personalidades pelas quais se interessavam, ou o que com elas se relacionasse. Só pensava em se vingar, só naqueles que fizeram mal a eles. Os demais acontecimentos e personagens, localidades, progresso material, terreno e etc., passariam despercebidos às suas percepções, ou a elas ou a eles não prestavam verdadeira atenção, como se os sentimentos inferiores, fornecedores das pesadas irradiações que os envolviam, tecessem estranho nevoeiro em torno das suas expansões inteligentes, anulando-as para qualquer pensador que não a sua ideia fixa de ódio e vingança. Assim sendo, não perceberam que se transferiram
de Portugal para o Brasil, atraídos pelas correntes afins existentes entre eles próprios e aqueles a que odiavam, como não perceberam que o sul do Brasil eram transportados para um recanto do estado de Minas Gerais. Olha só, em alguns minutos, tempo assaz longo para um espírito, em condições de progresso normal, locomover-se, mas muito rápido, em verdade, para uma entidade inferiorizada, transportar-se tão rápido que tal sucede com o movimento da terra e os homens. Seus habitantes, ele nada distinguiu, supondo-se antes a caminho do local desconhecido em Lisboa, ao lado de um mensageiro da sua terra. Olha só, agora que eu entendi. Para ele estava andando nas ruas de Lisboa, como era Lisboa no seu tempo. Só que ele estava no Brasil. Ele saiu do Rio Grande do Sul para Minas Gerais, lá para o Centro Espírita de Lavras, e foi a pé. E olha que o guia está dizendo aqui, o que o doutor Bezerra está dizendo, que ele, para um espírito normal, era uma distância até longa para ir andando, mas para ele não. E a ideia fixa no ódio e na revolta. Sair do Rio Grande do Sul para Minas Gerais a pé, andando. E ele só via as ruas de Lisboa e o ódio que ele tinha daqueles que o fizeram sofrer. Meu Deus. Hã? Não, é o Centro Espírita de Lavras, onde a dona Ivone trabalhava. Ele estava sendo encaminhado para lá. Quanto sofrimento. Tá vendo, André? Quanta dor? Tem que rezar, André, todo dia. Tá rezando, André? É isso mesmo. O certo era que o meu caro assistente, valendo-se das possibilidades, das forças naturais do mundo espiritual, transportara o obsessor através do espaço, valendo-se da volitação, e fê-lo entrar no posto mediúnico, de onde partira a ordem para detê-lo de qualquer forma. Então, olha só, me enganei de novo aqui. Na verdade, para ele estava andando a pé, mas eles foram volitando com o Roberto de Canalejas e o índio Peri, né? E a equipe do índio, né? Foram transportados para lá, para o Centro Espírita. Gentilmente recebido por dedicados trabalhadores espirituais do centro em apreço, convenceu-se de que se encontrava num gabinete reservado de alguma sinagoga israelita, pois não esqueçamos de que Roberto lhe sugerira que o levaria a conhecer certo mestre judeu. Então, Rabone é mestre. Olha, a minha cabeça, eu falei que Rabone era... O que eu falei que Rabone era? Falei que era rei, né? Rabone é um mestre, né? Mestre judeu, famoso. Isso. E sentiu-se esperançado, dilatando-se-lhe o peito num hausto de reconfortante expectativa. Acomodou-se em confortável poltrona que lhe indicaram e, pensando em Esther, murmurou: disseram-me encontrar-se ela sob tutela de um grande e generoso Rabone, um dos nossos. Louvados sejam os profetas de Israel, que a salvaram do bando de corvos dos subterrâneos do Santo Ofício. Querida e pobre filha, vou afinal ver-te. Louvados sejam os profetas. Então ele falava como judeu que ele era, né? Pendeu a cabeça e adormeceu sob a nossa injunção. Sobre a terra eram 2 horas da madrugada. Entretanto, na residência de Leonel,
Aí ele volta lá, eram 2 da madrugada. Entretanto, na residência de Leonel, os 3 jovens obsessores viram que um pelotão de guerreiros árabes invadia a casa, enquanto exteriormente guardas armados se postavam, rodeando-a, assim impossibilitando quaisquer tentativas de fuga. Amedrontando-os e predispondo-os a atenderem os convites para irem ao encalço do pai. Eram os milicianos, né? Apavorados ante a perspectiva de perseguições renovadas, pois conservavam ainda como atualidade impressionante a lembrança das atrocidades sofridas sob o despotismo da Inquisição, corriam eles a se ocultarem, imprecando por socorro e misericórdia, bradando pelo Pai que já não viam, repetindo ato por ato as cenas de terror do dia em que foram presos pela milícia do Santo Ofício, cenas que o ódio e a revolta, o terror e o desespero haviam gravado de forma indelével nas suas superexcitadas mentes. Coitadinhos, né? Eles, então, na casa lá que morava o Leonel, foi retirado o Leonel, o pai, ficaram os 3 filhos. E os milicianos cercaram a casa, protegendo a casa. E eles se sentiram, então, presos novamente. E as mesmas cenas que ocorreram lá atrás, que nós vamos ver tudo novamente, as mesmas cenas, eles revivem nas mentes dele. Você achou aí, Edilane, o livro? Muito bem. Vamos continuar. Para eles, aqueles guerreiros armados eram os assalariados da igreja, que teriam criado um capricho novo a fim de arrastá-los ainda uma vez à prisão e à consequente tortura, já tantas vezes experimentada. Que importava a indumentária conhecida dos soldados árabes que ali distinguiram? Por aqueles remotos tempos, não raramente acontecia que judeus convertidos à fé católica, ou que afetavam a conversão para fugirem às perseguições, e visando a qualquer vantagens pessoais que lhes permitissem viver em paz, aliavam-se às autoridades inquisitoriais ou às civis para a perseguição aos próprios irmãos de ideal religioso, do que resultavam as mais revoltantes calamidades individuais, pois, confiantes na ação dos correligionários de crença, caíam os perseguidos em ciladas irremediáveis, sucumbindo pela traição, muitas vezes ignorando o mesmo que eram traídos. Olha o que aconteceu na Inquisição, coisas que não falam nos livros. Os próprios judeus entregando os irmãos judeus em troca de algum interesse pessoal, algum favorecimento. Como estão entregando o país hoje, os nossos políticos, em troca de favorecimentos. Infelizmente a coisa se repete. Traição. Traição. E assim se encontravam, portanto, presas de pânico indescritível, os 3 jovens obsessores, quando viram Roberto entrar sereno e confiante, procurando-os a fim de lhes falar. Reconhecendo-o, correram ao seu encontro e, num brado uníssono, interrogaram: E o Senhor nosso Pai?
que é feito dele? Esther, onde se encontram ambos? Que lhes sucedeu? Receamos que... Ia voltar tudo de novo, né? Mas Roberto, cortando o ensejo para maiores excitações, apresentou-lhes um bilhete lacônico. Arrebatou-lhe das mãos o mais velho dos três, belo jovem de 20 anos de idade, que teria sido quando encarnado, reconhecendo emocionado a caligrafia da antiga prometida que lhe fora tão querida, e leu com sofreguidão e nervosismo: confiai neste portador que é leal amigo, conduzir-vos-á a local seguro, onde ficareis ao abrigo de quaisquer surpresas desagradáveis. Será tempo já de descansardes todos vós e procurar viver em paz. Estarei convosco dentro em pouco. Ó, um bilhete que eles receberam. Confiaram realmente a indicação da alma querida que tão bem os estimava, aquela Esther que hoje desejava contemplar na senda sublime da verdade e do amor. Confiaram e seguiram, acompanhando meu dedicado assistente, aflitos por se distanciarem do local que supunham invadido pelos sequazes da Inquisição. E assim foi que, ao cabo de algum tempo de marcha, viram que se descerrou, permitindo-lhes passagens, um frágil portão de ferro fundido, gradeado, tão comum no século XX, o qual lhes apareceu gracioso, habituados que se achavam suas mentes à ideia dos pesados portões de carvalho chapeados de ferro ou de bronze do século XVI. O mais novo dentre os três irmãos, espírito que havia 4 séculos conservava a forma perispiritual de um jovem de 13 anos, de idade, pôs reparo no detalhe e, rindo-se, exclamou indiscreto: a julgar-se pela singeleza destes batentes, a segurança junto ao grande Rabone não será poderosa. Os irmãos repreenderam-no envergonhados, enquanto Roberto retrucava, pois não convinha deixá-los tomar quaisquer ascendências. Os vossos portões de Lisboa eram tão sólidos e pesados que um só homem lhes não moveria uma das asas. Não obstante, apenas 5 belinguins do Santo Ofício bastaram para depredá-los e saquear-vos a residência. Estes são frágeis, com efeito, mas eu desafio a todas as milícias da terra e do invisível inferior a transpô-lo para vos arrebatarem do pequeno solar que aqui vedes. Oh, como te inteiraste do que se passou a nossa prisão, adveio o mais velho. Esther entrou em confidências porventura? Não, meu amigo, fala Roberto de Canalejas, vós outros mesmos revelastes tudo com as recordações externadas pelos vossos pensamentos ao transpordes estes umbrais. Nenhum deles entendeu, mas prosseguiram todos. Tratava-se da entrada principal do Centro de Trabalhos Espíritas, a que me venho referindo, em cuja ambiência um grande drama do invisível marcaria o primeiro passo para o seu redentor epílogo. Quer dizer, ali acabaria toda aquela dor. Aqui tem os portões também, como toda casa espírita séria, tem a segurança, tem o portão, para que ninguém invada, como ele falou aqui, ó.
Ninguém consegue invadir esses portões. Ninguém. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo, você está certo. Entendi, você está certo. Água. Água é bom, André. Penetraram o recinto, respeitosos e tímidos. Afigurou-se-lhes como acontecera ao pai haverem ingressado numa sinagoga provinciana, visto que se conservavam judeus, trazendo as mentes carregadas de conceitos e injunções comuns ao estado habitual. Distinguiram o pai comodamente reclinado numa poltrona, dormindo serenamente. Um raio de luar melancólico e benfazejo entrava pelas vidraças, aclarando, qual bênção celeste, a penumbra do salão mergulhado em silêncio. Dir-se-ia a luz indecisa de uma lâmpada de santuário comum nas antigas sinagogas. Poltronas convidativas chamavam ao repouso. Eles procuraram acomodação ao lado do pai, sonolentos e fatigados. Meio atordoado, o mais velho levantou para o meu Roberto, deu olhos grandes e torturados e interrogou humildemente, fiel a uma dor de saudade que se alongava já por 4 séculos. E minha Esther, quando a verei, amigo andaluz? Eles levaram-na e ela nunca mais voltou. Compadecido, o meu assistente respondeu acariciando-lhe fraternalmente os ombros. É alta noite, agora não lograremos vê-la, mas amanhã tê-la-ás contigo. Fica certo, pois era necessário que os tratássemos como se ainda fossem criaturas humanas. Aproximei-me, estou suando aqui, por favor. Aproximei-me só então, o coração invadido por intraduzível piedade, e apressei-lhes o sono perispiritual, de que tanto necessitavam, servindo-me de uma pressão magnética. E assim que foi que aquelas infelizes entidades se entregaram ao sono indispensável à recuperação espiritual, aos quais 4 séculos de ódio, de incompreensão e de inconformidade haviam aprofundado os terríveis e dramáticos sofrimentos originários da perseguição religiosa movida pela Inquisição de Portugal, de sinistra memória. Agora vamos comentar tudo que nós lemos, né? Semana que vem a gente vai ver o passado deles todo. Então vamos lá. Pode me perguntar à vontade. Está aberta a perguntas. Inclusive quem nos ouve de casa. Então vamos à situação. Vamos comentar até aqui. A Dona Ivone recebeu uma carta de uma pessoa conhecida, uma parenta, uma pessoa conhecida, de que uma família passava por sérios problemas. O chefe da família, chamado Leonel, suicidara-se. A filha mais velha seguiu o seu caminho. O outro filho
tentou suicídio e foi salvo por mãos ligeiras quando se jogou debaixo de um trem. A família vivia em Polvorosa, família miserável, era do interior do Rio Grande do Sul. A família estava em Polvorosa. O Dr. Bezerra se cientificou de tudo e chamou os seus assistentes, Roberto e Peri. Peri foi um índio na última encarnação, um cacique tamoio, da tribo dos tamoios, mas teve um passado longo na Europa não, lá no Oriente Médio, como chefe de um grande guerreiro, chefe de um grupo muito grande de guerreiros. E, arrependido do que fez, pede para reencarnar no Brasil, anonimamente, numa tribo, a qual ele foi o cacique. Ambos eram assistentes do Dr. Bezerra de Menezes, o índio e o Roberto de Canalejas. Sabendo disso, o Dr. Bezerra enviou seus 2 assistentes para tomar pé da situação. Chegando lá, eles viram que a família, eles viram que o suicida, o Leonel, estava enlouquecido dentro da casa em que ele morava. A filha, que tinha tomado veneno, estava no chão, agonizando, desmaiada, agonizava e desmaiava. E com aquelas vibrações ali, dos 2 espíritos suicidas, o restante da família em Polvorosa. Então veio a ordem imediata de tirar os 2 suicidas dali, o Roberto, o Leonel e a filha. O que foi feito? Foram retirados do ambiente os 2 suicidas e permaneceram ali os 4 obsessores, um pai e 3 filhos. E a ordem em seguida foi para retirá-los dali também. Primeiro, o chefe do grupo, que ele falou, é sempre o mais inteligente ou o mais perverso. Então foi retirado o pai dos 3 filhos, o judeu, que nós vamos saber o nome na próxima aula. Foi o Roberto de Canalejas, que teve uma experiência como judeu, sofreu muito, e ele se fez como judeu, e assim teve acesso a esse pai de família. E conversando com ele, conseguiu convencê-lo, porque eles não queriam tirar a força. A força poderiam tirar, fazer o que eles bem quisessem. Mas, diz ele, a força não mais pertence aos postulados dos verdadeiros cristãos. Isso é um exemplo para todos nós. Ele, então, convence o espírito de sair daquela casa, dizendo que tinha um mestre, o Rabone, que queria falar com ele, e que a Esther era uma menina que ele amava muito e tinha como filha, porque ela era prometida para o filho mais velho. Ela iria se casar com o filho mais velho. E o Roberto conseguiu convencê-lo, tirá-lo dali e levá-lo para o centro espírita. Esse centro espírita era o centro espírita que trabalhava a Dona Ivone. O guia da casa, o Dr. Bezerra, disse para a Dona Ivone se preparar, e preparar mais 2 médios ou 3 de confiança, não eram todos, para receber aquele espírito lá. E assim foi feito. Retirou o espírito judeu, levou para o centro espírita. A casa, lá no Rio Grande do Sul, da família, foi cercada pelos milicianos, que eram os chefes, que eram subordinados ao chefe guerreiro, que foi índio na última encarnação. E os garotos que ficaram, os 3 filhos, ficaram apavorados ali, com medo de passar por todo o sofrimento que já tinham passado. Mas Roberto volta e entrega ao mais velho, que era o prometido da menina, ou a menina prometida a ele, um
bilhete dizendo, e ele leu o bilhete com a letra da menina, ele reconheceu: confie nesse emissário, ele te trará para um lugar seguro e em breve nos veremos. Então ele é convencido por esse bilhete e ele e os 3 irmãos seguem com o Roberto de Canalejas. Quando o Roberto entra na casa, eles já estavam apavorados com os milicianos, correm para o Roberto, perguntando pelo pai o que iria acontecer, o que aconteceu com o pai, um monte de perguntas. Roberto os tranquilizou e mostra o bilhete e os convida para segui-lo. E segue os 3 também para o Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais. Chegando lá, eles veem o pai dormindo, o mais velho pergunta pela Esther, o Roberto disse que em breve ele vai ver. Mas são 2 horas da manhã, você aguarda um pouquinho, vamos descansar, vamos dormir um pouco. Interessante, há 4 séculos que eles não dormiam. Quanta dor. E ali eles se apresentavam ainda com os dedos sangrando, com o corpo queimado, com as marcas das torturas que a Inquisição aplicou neles em Portugal há 4 séculos atrás. Bom, na caminhada para lá, o pai, ele narra a mente do chefe, do pai. Para ele, estava caminhando pelas ruas de Lisboa, tudo parado na mente dele como era 4 séculos atrás. Ele foi levado através da volitação, mas para ele caminhava, porque ele só via as ruas de Lisboa e o que ele marcou naquele país, naquela cidade, quando ele esteve lá há 400 anos atrás. E assim ele chegou também no Centro Espírita. E todos lá se reuniram para o atendimento espiritual, que nós vamos ver na próxima semana. Agora vocês vejam como a mente humana, ela grava e não esquece as coisas. Eles estavam voltados para o ódio, para a vingança. A vingança. Alguma pergunta? Que o Mestre Jesus tenha piedade desses espíritos. Onde quer que eles se encontrem, recebam neste momento o bálsamo sagrado de nosso Senhor, envolvendo-os em suas vibrações de amor, de paz, de esperança. Se eles se encontram reencarnados ou não, recebam a visita dos seus amados, queridos benfeitores, fortalecendo-os e encorajando-os para a caminhada em direção a Deus. Pedimos também para a família, pela família que sofreu tão grave ataque, que esses espíritos também sejam envolvidos nas vibrações de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles tenham esperança, que eles tenham forças também, e que o amor possa ser o encontro de todo esse grupo, de ambos os grupos, no trabalho do bem, no trabalho do Cristo, na reconstrução de suas vidas espirituais. Deus abençoe a senhora, querida irmã Ivone. Deus abençoe o senhor, querido irmão Dr. Bezerra, que nos trouxe essa história viva para o conhecimento, para o despertar de nossas almas, aprendendo que fora da caridade não há salvação, ensinando-nos que fora da caridade não há salvação, que não devemos jamais pensar ou fazer o mal a ninguém. Perdoa-nos, Senhor. Quiçá alguns desses espíritos se encontram entre nós nesta casa de amor. Perdoa-nos a todos
porque todos somos devedores da tua lei. E ajuda-nos a reparar-nos o mal que fizemos outrora. Obrigado, minha esposa querida, que tanto tem feito por mim. Obrigado, Altivo. Obrigado, Neuza, Cidinha, Elvira, nomes que representam os demais amigos, por tudo que tem feito por esta casa e por nós, pelo nosso amor. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe o SEAP. Que Deus abençoe os nossos propósitos e que eles sejam realizados por nós. Inspira-nos sempre, conduza-nos sempre, Senhor. Em nome, então, do Altivo, desses espíritos amigos aqui presentes. Em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra em nossos corações nesta casa de amor. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos em torno do livro Dramas da Obsessão, na noite de hoje. Que assim seja.